Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, por mais um encontro. E hoje é o Boulos que vai fazer um fio da meada, uma, um histórico dessa gente sem vergonha. Vai falar sobre segurança pública, detona o rachadinho, que começa já com ele. Agora já tem um outro apelido, o Flávio Chocolate. Além do Flávio Rachadinho, tem o Flávio Chocolate. E é uma entrevista que ele deu para o canal, para o rádio da Tenestar, Rádio Nacional, muito interessante. Então, eu quero já convidar você a ficar até o fim do conteúdo, e eu quero já alertar que eu venho falando isso há tempos. Eu não sou de me iludir, eu sou de ficar atento aos fatos, e se você não está observando, eu vou te dizer. A imprensa, sem vergonha, está trabalhando incessantemente e estão recebendo granas pesadas dos seus financiadores para simplesmente demonizar o governo de um ponto aqui, às vezes eles usam de forma sutil, ali, acolá, segurança pública, Banco Master, INSS, tudo eles estão fazendo. Agora, o Flávio Bolsonaro, o Flávio Regina, já está encostando no Lula até no segundo turno. Mas então é importante assistir essa entrevista do Boulos. O Boulos também fala sobre a questão de segurança pública. E eu já vou antecipar, talvez eu faça um conteúdo especial sobre isso, mas a segurança pública é responsabilidade dos estados, mas eles querem jogar no colo do governo federal. E ele fala sobre a questão também de como entrou essa questão da PEC da segurança pública. Isso está desde o tempo do Lewandowski, ou seja, desde o ano passado, já tinha sido encaminhado, entrou aquele sacana do Derrite, mudou, que virou a PEC da bandidagem, etc e tal, e o troço não manda. Inclusive governadores como Eduardo Leite, Caiado, Zema, Tarcísio e Castro contra essa PEC da segurança. Por que será? Por que será? Qual é o motivo? Então, eu peço a sua atenção e eu quero já também agradecer aos novos inscritos, pedir já agora o seu certinho para você, senão você esquece lá no final. Gente do céu, amados e amadas, eu preciso desse certinho, eu preciso do seu comentário, do seu emoji. Está assistindo no WhatsApp? Lá mais por meio do vídeo, quer economizar dados? Dá um pulinho no YouTube, clica no link para entrar no YouTube, para deixar o teu certinho, para deixar o teu comentário, um emotionzinho, uma carinha, uma palminha, uma mãozinha posta, tudo isso ajuda para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. E eu estou pedindo para vocês, para me ajudar a chegar nas horas que eu preciso, e eu só posso contar com vocês. Vocês, é no plural, é vocês, que a nossa comunidade já está em quase 3.350 inscritos. Então, vamos aumentar isso para chegar em 5.000 o mais rápido possível. E eu quero insistir em estar, olha só essa palavra bonita, né? Eu ensaiei para dizer essa palavra. Estar com você para adquirir o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus. Esse livro está mudando a vida de muita gente, pessoal. E esse livro conta experiências minhas. O livro, eu talvez faça um conteúdo especial para explicar a razão de ser desse livro e o motivo dele. E você encontra ele na Hotmart. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo e vou insistir com você para que você também participe do grupo do WhatsApp Vozes Libertadoras, para você receber em primeira mão os nossos conteúdos, porque o YouTube às vezes não entrega ou demora para entregar. Então eu estou contando com a sua ajuda. Tua ajuda eu, bebê, hein? Amo você. Você sabe que eu não o conheço. Aliás, deixa eu comentar, gente, quem participa aí. De onde é que você é? Eu tenho gente por todos os cantos do Brasil, graças a Deus. Tem pessoas até fora do Brasil, da onde você está me assistindo. E você comenta também essa entrevista do Boulos, e ao final eu vou fazer sempre a minha análise e o meu comentário. Mas, sinceramente, depois de assistir o Boulos, é quase inútil eu querer comentar alguma coisa. Então, sem mais delongas, se der algum probleminha, não é nem probleminha, um probleminha ali com a transmissão, fica nela porque ela já volta. Às vezes a internet dá umas rateadas e eu fico muito louco. Mas é assim mesmo, então vamos levando. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E quem quiser dar uma mãozinha, deixando um piquezinho para mim, para ajudar essa pessoa, esse canal a crescer, que eu preciso comprar algumas coisas para melhorar a nossa vida aqui, fique à vontade, qualquer quantia. Mas
Não quer, não pode, sei lá. Certinho, comentário, compartilhamento. Isso já vai ajudar muito. Conto com você? Escreve nos comentários. Pode contar comigo se você quer contar. Se eu posso contar contigo, você escreve. Pode contar comigo, Luiz de Maté. Já vai estar ajudando pra caramba. Assiste na TV, faz a mesma coisa. Pega o teu celular, entra ali no vídeo, deixa o certinho, deixa o comentário e depois compartilha com todos os grupos de WhatsApp, onde quer que seja. E vamos esfregar isso tudo na cara dos bolsonaristas. O Boulos foi brilhante. Simples assim. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Opa, botei errado. Eu vou te contar, nem eu me aguento mais. Eu já estou de cara comigo mesmo, sou uma pessoa. Mas esse rapazinho, às vezes tem uns probleminha mental que só ele sabe, nem ele sabe. Vamos nessa? Vamos assistir. Com milícia no Rio de Janeiro é ele. Quem, inclusive, empregou no seu gabinete o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, envolvido no assassinato da Marielle Franco, é ele. O Queiroz. Quem tomou processo por rachadinha em loja de chocolate da Copenhagen, lá na Barra da Tijuca, é ele. Vamos botar a ficha corrida aqui. Eu tô doido pra ver o seu Flávio Bolsonaro falar de segurança pública. Porque a gente vai poder falar não só da capivara dele, mas da relação de toda essa turma com a banda podre, com a milícia do Rio de Janeiro, com o crime organizado. Porque é muito fácil você dizer que o crime tá do outro lado, porque é o outro lado que investiga. Aí é muito fácil. O negócio do INSS estava acontecendo, Bolsonaro mandou não investigar, passou no governo dele limpo. O negócio do Master estava acontecendo, avisaram o seu Campos Neto da Atena. Isso não sou eu que estou dizendo, qualquer um pode pesquisar. Está no processo. Seu Campos Neto, que era o cara do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, foi avisado. Sabe o que ele fez? Jogou para baixo do tapete. Aí quando isso acontece e chegou no governo Lula, foi investigado, doa quem doer. Aí é muito fácil você falar, olha, tem caso de corrupção. É lógico que está sendo investigado. Esse papo dos bolsonaristas parece, sabe, um papo de doido de que não, de gente que fala, olha, se não existe a investigação, não tem o crime. Então, parece como eles não investigam exatamente porque estão envolvidos com o rabo preso, no governo deles passava ileso. Como o Lula manda investigar, dá autonomia para a Polícia Federal, coisa que o Bolsonaro não fez, mandou afastar delegado da Polícia Federal que estava investigando o filho dele no Rio de Janeiro. Aí eles querem se vender como arautos da moralidade? Não. Aqui no crime organizado você tem razão que é um grande problema nacional. Mas nós precisamos fazer esse debate, eu acho que do jeito certo, porque eu vejo muitas vezes, Datena, a direita colocando, é que independente da partidarização e do debate eleitoral, mas é quem coloca, dizendo, a culpa é do Lula. Eu vi o seu Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, depois do massacre que teve lá no Alemão, ele dizia, mas nós precisamos do governo federal. Mas pera lá. O único presidente, desde a Constituição de 88, porque você sabe que a Constituição de 88 ela estabelece que segurança é a responsabilidade dos estados. Cada estado tem sua polícia militar, sua polícia civil, sua polícia técnico-científica, é o estado que cuida da segurança. O governo federal sempre falou, eu não vou me meter nisso, que é um BO danado. O Lula é o primeiro presidente, desde a Constituição de 88, que manda uma PEC dizendo, eu quero ter mais atribuição. A PEC da segurança pública é para falar, o governo federal, o governo do Brasil tem que ter uma responsabilidade maior, exatamente porque o crime organizado é nacional. E os estados não têm condição de dar conta sozinhos. Tem que pensar uma intervenção da PF. Essas mesmas pessoas que atacam o Lula e o governo, dizendo que não se preocupa com segurança, foram contra a PEC da segurança pública e estão barrando no Congresso. Nós estamos pela primeira vez pegando o andar de cima, Datena. Você citou a operação das fintechs na Faria Lima e tal, a operação Carbono Oculto. Né? O governo do Lula liberou a Polícia Federal para falar, pega. Quem precisar pegar. Foram, antes, fazer mandado pé na porta em barraco de favela de Madeirite é fácil. Fazer mandado pé na porta e mansão no Morumbi e na Faria Lima, é isso que o nosso governo está fazendo. Pegando os verdadeiros chefes do crime organizado. E nesse sentido, Datena, pessoal, sim,
Caso do Banco Master, próprio caso do INSS que você citou, tem uma máxima que é o seguinte: se você não investiga a corrupção, não tem corrupção, certo? Se não tem investigação, nunca vai ter um escândalo. Né? O governo do Lula deu força de novo para a Controladoria Geral da União. A Controladora Geral da União muita gente não sabe, mas é um ministro indicado pelo presidente, Basval. Ministro Vinícius Carvalho. Foi ele que abriu a investigação para ver as coisas do INSS. E pegou. Aí ficam falando, mas é o Lula, é o filho do Lula. Espera um pouquinho. Isso começou no governo anterior, com o ministro do Bolsonaro, e vamos dar nome aos bois, seu Onyx Lorenzoni. Se tiver coragem, que processe. Não processa porque tem rabo preso. Aliás, não começou só no governo dele, não. Vem de há muito tempo. Não, mas esse esquema em particular, dos descontos ilegais, começou em 2020. Mas você vê, o do INSS veio de há muito tempo. Então. Um monte de problema. Mas, ou seja, o fato é que quem investigou mostrou doa quem doer, cortando na carne, se for o caso. Inclusive cortando de pessoas que estavam indicadas nesse governo, mas não tem compromisso com erro. O master da Atena. A partir do momento que a Constituição diz que a atribuição é dos estados, essa PEC vai mudar em quê? A participação do governo, e se não mudar, o governo continua atuando do jeito que está atuando. Não, essa PEC ela dá condições para que o governo do Brasil, através da Polícia Federal, através das suas instituições, possam atuar no combate ao crime organizado com mais instrumentos. Hoje, quando é que a Polícia Federal pode entrar? Quando tem crime federal. Lavagem de dinheiro, quando tem crime federal. Então, a Polícia Federal, ela não pode constitucionalmente fazer, não é, o combate em si à articulação criminosa, ao tráfico de drogas, porque isso é papel da... Só que veja, se o crime organizado é nacional, como é que a polícia do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou da Bahia vai combate no Brasil todo? Ela vai fazer na sua fronteira. Por isso que cada vez mais a Polícia Federal está agindo com a Polícia dos Estados para entrar em crimes que começam por origem no Estado, mas fazem parte de uma grande rede nacional de crime. Claro. Internacional, muitas vezes. Para desorganizar essa corrupção, você tem que começar na origem dela, claro, que são os estados. Isso, não é verdade? Mas você tem que ter as condições de fazer essa investigação. Legalmente. Os instrumentos legais de fazer essa investigação. E isso é a PEC da segurança que o Lula mandou para o Congresso. E os mesmos governadores que ficam babando, falando o dia inteiro segurança, estão contra essa PEC por política. Porque uma coisa é o Trump, outra coisa é a preocupação com segurança pública e o crime organizado. Até o Lula disse ontem, até um vídeo que viralizou dele, até questionando um repórter da Globo que fez uma pergunta para ele, é o seguinte, espera um pouquinho, se o Trump de fato está preocupado com o crime organizado, comece prendendo quem está lá em mansão em Miami, livre, leve e solto nos Estados Unidos, que foi já aqui pego pela justiça brasileira por estar ali na cabeça do crime organizado, no esquema dos combustíveis, da lavagem de dinheiro do crime, lá naquela refinaria do Rio de Janeiro. E tá lá, vivendo em Miami, vida de sultão, vida de rei. Então, a preocupação do Trump, na minha avaliação, da Atena, sendo muito franco com você, não é com crime organizado. O Trump, ele quer fazer da América Latina um quintal. Ele quer pensar com a cabeça de colonizador. Quando ele vai lá e sequestra o Maduro na Venezuela, você acha que ele está preocupado com a democracia, com o crime organizado? Veja a entrevista dele no dia seguinte. De 10 palavras que ele falou, 12 era petróleo. O que eles querem é o petróleo. Você acha que ele está preocupado com o PCC, Comando Vermelho aqui no Brasil? Ele está preocupado em tomar nossos minerais críticos e nossas terras raras. O Lula disse uma vez, e é verdade, americano pensa em primeiro lugar em americano, em segundo em americano, em terceiro em americano, e se der tempo depois ele pensa em americano de novo. Império. É o imperialismo. Então, o Trump, para mim, não pode ser pensado como uma referência de combate ao crime organizado. Tá? O Trump, o que ele quer é botar a América Latina de joelhos. Pela sorte do nosso povo, a escolha do povo brasileiro, nós temos um presidente da República que não aceita, que não usa bonezinho do MAGA, igual o seu Tarcísio, governador de São Paulo, fez. Que não fica lambendo bota de americano, igual o seu Zema fez. Igual o seu Eduardo Bolsonaro, que foi lá ser traidor da pátria para fazer tarifaço contra o Brasil.
Nós temos um presidente que falou: soberania não se negocia. Isso é um ponto, e eu acho que esse ponto vai ser um dos pontos importantes da campanha eleitoral, inclusive. Porque os Estados Unidos estão numa ofensiva na América Latina, eles estão numa guerra fria com a China, querem disputar a influência com a China. Esse é um problema deles. Agora, o Brasil é nosso, é dos brasileiros, e eles não podem vir meter a mão. E aí vem, estou vendo aqui da capa do UOL, que a crise de imagem arrasta o Supremo para a eleição e dá gás à oposição de Lula. Como é que fica, mais ou menos, essa posição? Porque, desde o princípio, acho que o presidente Lula se colocou contra a posição do Toffoli. Ele preferia que o Toffoli se afastasse para que fosse investigado. Seria o mais ético, e eu até esperei, conhecendo o Toffoli como eu conhecia, que ele fosse se afastar para dar margem a uma investigação mais profunda e isso não arranhar os senhores ministros notáveis do Supremo. Não aconteceu. Esse desgaste realmente do Supremo, que foi uma das grandes brigas com o governo anterior, do Bolsonaro com o Supremo, mas esse desgaste que a oposição quer colar no governo Lula, lhe parece uma coisa lógica ou não? Mesmo porque o Lula se colocou contra a posição do Toffoli permanecer ministro enquanto fosse investigado, que ele devia se afastar. Datena, eu acho que a gente, hoje, você tenta fazer um debate e às vezes a lacração supera o debate. Esse é um problema. Mas vamos colocar as coisas como elas são na mesa. O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe de Estado. Ponto. Teve coragem. Funcionou a instituição. Pagou preço por isso. Funcionou a instituição. O Xandão tomou Magnitsky e por aí vai, mas teve coragem. Agora, isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. Aliás, nós sempre dissemos isso. Né? Quando nós fomos defender a postura do Supremo na defesa da democracia no Brasil, os bolsonaristas botaram na rede social um vídeo meu lá de trás falando mal do Alexandre de Moraes. Viralizou. Eu falei, é isso mesmo, não tem problema. Eu fui processado pelo Gilmar Mendes. Diga de passagem, ganhei o processo. Fui processado por ele por artigo que fiz criticando a atuação dele como ministro. Fiz artigo criticando e gravei vídeos criticando o Alexandre de Moraes quando foi indicado ministro do Supremo pelo Temer. Porque ninguém está acima da crítica, nenhuma instituição está acima da crítica. Agora, uma coisa é você poder criticar, como criticar o Toffoli na condição do Master ou qualquer outro. Isso é parte de uma democracia saudável. Outra coisa é você querer fechar o Supremo com cabe um soldado. É você fazer plano para matar ministro do Supremo. Na Operação Punhal Verde e Amarelo. Aí tá errado. Então, é esse joio que nós temos que separar do trigo. Senão você fala, o Bolsonaro é contra o Supremo, o Lula é a favor do Supremo, aí o Supremo errou, então isso fortalece o Bolsonaro. Não, vamos fazer um debate racional, do jeito que ele tem que ser feito. E aí, preciso dizer mais alguma coisa? Fantástico, sensacional. Obrigado a você que chegou até essa altura do vídeo, chegou até o final. Não deixando de dar o teu certinho, teu comentário e compartilhar. Fazendo apenas uma justiça que é o Datena. Quando ele falou ali sobre o problema do INSS antigo, é antigo. Talvez ninguém mais lembre da famosa Georgina. Foram milhões desviados do INSS. Sumiu de cena aquela mulher, nem sei se ainda vive, mas isso aconteceu. E também a questão, como o próprio Boulos falou, ninguém quer abraçar esse bolo. Como o Datena disse que esses problemas já vinham, nenhum governo teve interesse em fazer uma investigação como esse governo está fazendo. Botando a Polícia Federal para quebrar, enfim, está tudo à disposição da Justiça e para que as coisas sejam esclarecidas. Portanto, é importante o nosso engajamento, portanto, é importante a gente compartilhar, portanto, é importante a gente falar sobre essas capivaras dessa gente escrota. E se nós vacilarmos, eles elegem Flávio Bolsonaro. Vai ter vídeo essa semana sobre o Flávio Rachadinha, tem ainda o Lula sobre o Rachadinha, tem muita coisa boa para a gente ver. Por hoje, eu fico por aqui e dizendo para você aquilo que eu sempre digo. Aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e aqui a verdade é dita, doa em quem doer, ou a quem queira doer, não interessa. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando aquela nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo.
É esta a nossa missão para elegermos, com a graça de Deus, o Lula ainda no primeiro turno. Mas tem muita água para rolar, muita fake eles vão fazer, mentira descarada eles vão produzir, tudo que eles puderem para tentar enrolar o eleitor desavisado e tomar na cara dura essa eleição, que em tese está com toda ela garantida para o Lula. Então nós temos que nos engajar, temos que trabalhar com isso e sobre isso, diuturnamente, 24 horas, se for o caso, 7 dias por semana, para ir esclarecendo as pessoas. E a minha parte eu faço aqui e você faz a sua, certinho? Comentário e compartilhamento, tá bom? Então, um beijo no teu coração e, de novo, até o nosso próximo encontro. Fui.